Feliz Páscoa, meus queridos irmãos e irmãs, mais uma vez. Nós não podemos nos cansar de falar isso, porque quando nós falamos Feliz Páscoa, nós estamos dizendo que nós acreditamos na ressurreição e que a vitória de Cristo é a nossa vitória. Então, Feliz Páscoa da ressurreição mais uma vez. Nós ouvimos aqui esse evangelho escrito por São João e nós podemos compreender que essa verdade de fé, que é a mais importante para nós, a verdade mais importante da nossa fé é acreditar na ressurreição do Senhor. Que Jesus Cristo, Ele venceu a morte. Ele morreu e ao terceiro dia Ele ressuscitou. Essa é a verdade de fé mais importante que nós temos. Se algum dia alguém quiser destruir a nossa fé, é só questionar ou só derrubar esse argumento. Dizer Jesus não ressuscitou. Bom, se Jesus não ressuscitou, então Jesus não era Deus. Porque se eu morro, eu não tenho a possibilidade com as minhas forças de voltar à vida. O único que tem a capacidade de voltar à vida, que consegue vencer a morte, é Deus. Eu acredito que Jesus Cristo é Deus. Se eu acredito que Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e quando Ele, como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Ele, ao terceiro dia, Ele vence a morte, então aqui nós acreditamos que toda a nossa fé é verdade. São Paulo, ele chega a dizer assim, olha, se vocês não acreditam na ressurreição de Cristo, vã é a vossa fé. Ou seja, não serve para nada. Porque o ponto principal da nossa fé é a ressurreição. Somente que nós também devemos compreender que essa verdade de fé da ressurreição de Cristo, ela está presente na nossa vida. E uns podem acreditar mais e outros estão no caminho para acreditar na ressurreição de Cristo. Que é o evangelho de hoje que nós acabamos de ouvir. Que também existe graus. Então no começo eu escuto o padre dizendo sobre a ressurreição. Depois eu vou pesquisar. Depois eu vou ler nas Sagradas Escrituras. Depois eu vou colocar essa verdade dentro do meu coração. E assim por diante. E o processo que eu estou não é o mesmo que o meu irmão que está do meu lado está. Então nós temos graus. Olha como está o evangelho de hoje. O que conta o evangelho de hoje? Conta que Maria Madalena chegou no túmulo bem de madrugada e ela viu que o túmulo estava vazio. Ela saiu correndo e foi avisar para os apóstolos que tiraram o corpo do Senhor dali. Aí Pedro e João, 2 discípulos, foram correndo para o túmulo de Jesus. João chegou primeiro, não entrou, porque ele sabia que a autoridade ali era Pedro. Pedro era o chefe dos apóstolos, então ele precisava esperar Pedro chegar. Pedro chegou e entrou. Depois Pedro foi avisar para os apóstolos também. Ele viu tudo o que estava acontecendo. Mas o que viu e acreditou foi São João. Quando ele olhou para as faixas, e São João que escreveu esse evangelho, né? Então ele diz que as faixas, e utilizou um termo grego chamado keimaná, ou seja, as faixas estavam desinchadas. As faixas que foi enrolada no corpo de Jesus, quando ele morreu, elas não foram tiradas. Ele diz que elas estavam desinchadas. É como se elas estivessem murchas. E por isso, ele viu e ele acreditou. O Senhor ressuscitou. São João, ele foi aquele discípulo que ficou na última ceia com a cabeça no coração de Jesus. Com certeza, São João, ele era mais contemplativo. Ele era mais simples. E para aqueles que rezam mais, para aqueles que são mais simples, mais humildes, com certeza, esta verdade da ressurreição, ela é mais fácil de ser crida. São Pedro, ele já era mais brutão, ele era pescador,
Ele era um homem muito justo, mas ele só foi acreditar na ressurreição depois de uma semana, quando o Senhor ressuscitado apareceu para ele. Então aí nós temos a figura de São João, que viu e acreditou, de São Pedro, que foi só depois de uma semana que foi acreditar. São Tomé, se a gente vai ver, o que diz São Tomé? São Tomé não estava reunidos uma semana depois, junto com os apóstolos. São Tomé diz, se eu não colocar a mão nas chagas de Jesus Cristo, se eu não colocar a mão no peito de Jesus, eu não vou acreditar. E depois Jesus Cristo apareceu para ele e ele acreditou. Esse aqui a gente pode pensar que são aqueles mais científicos, sabe? Aqueles que pensam, não, eu só acredito numa verdade quando a ciência diz que é verdade. Eu não acredito na fé porque a ciência ela já não consegue chegar até aí. Mas depois ele acreditou, porque Jesus faz uma experiência com ele. Agora a fé mais bonita que nós temos e que não está aqui neste evangelho é a fé de Nossa Senhora. Sabe por que é a fé de Nossa Senhora? Porque quando Jesus Cristo morreu, até o momento da ressurreição, os demais apóstolos já não acreditavam mais. A fé dos apóstolos tinha que se acabado, eles já não acreditavam mais na ressurreição de Jesus, na vida de Jesus. A única pessoa que permaneceu com a sua fé, e ela acreditava verdadeiramente, por isso a única pessoa que permaneceu com a esperança foi Nossa Senhora. Nossa Senhora permaneceu ali firme, ela sabia que Jesus Cristo ia vencer a morte. Ela tinha essa fé, ela tinha essa esperança. Portanto, a gente vê aqui os graus, né? São João, que viu, acreditou. São Pedro, que precisou depois ter a experiência pessoal. São Tomé, que ainda precisou de algo a mais. E Nossa Senhora, que sempre acreditou. E nós somos convidados, nesse domingo da ressurreição, a pedir a Jesus a fé como a fé de Nossa Senhora. Que mesmo diante das cruzes, nós possamos entender que a vida sempre vence. Como nós cantamos aí na sequência, que a vida sempre vence a morte. E isso na nossa vida, traduzindo no dia a dia da nossa vida, quando nós passamos por problemas, por tribulações, nós não podemos ser pessimistas de pensar, nossa, agora acabou tudo. Agora já não tem mais jeito de nada. Agora já foi tudo para o espaço, eu já estou triste para sempre, minha vida acabou, eu perdi essa pessoa, ou eu perdi esta coisa, e agora não vai dar mais nada certo na minha vida. Não, se nós tivermos a fé de Nossa Senhora, nós vamos pensar assim, olha, eu estou passando por um momento muito difícil da minha vida, mas assim como Nossa Senhora, que no momento da cruz acreditou na ressurreição, eu também acredito que algo melhor possa acontecer na minha vida, mesmo não conseguindo enxergar agora. Mas algo melhor pode acontecer na minha vida. Por isso, meus irmãos, peçamos a intercessão de Nossa Senhora para que essa verdade de fé, a ressurreição de Cristo, seja o nosso motor, aquilo que nos impulsiona a viver neste mundo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.